Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? Hoje a gente está lançando mais um podcast, Café e Missões aqui da Luz e Vida. E hoje com um convidado que é autor aqui da nossa casa e da editora Luz e Vida, ele que coordena toda a parte editorial da Luz e Vida hoje, e escritor de livros, um já lançado, foi o Pastorado Feminino, e lançando o Papel da Mulher na Igreja. Ele tem uma série aí de livros, vai falar um pouco mais sobre isso. Hoje estamos com um convidado, nosso amigo, nosso irmão, Everton Edivaldo. Boa noite, Everton. Boa noite a todos. Graça e paz. Quero saudar você, que é nosso ouvinte, né, acompanhando aí o nosso papo aqui sobre livros. Eu acredito que vai ser um momento muito abençoador para todos nós. Já encaminha essa live aí para o máximo de pessoas. E, Everton, você escreveu o primeiro livro sobre o pastorado feminino. Como é que foi escrever e por que você decidiu abordar sobre um tema que é tão debatido hoje? Isso. Tão polêmico. A ideia de escrever um livro sobre a temática do Ministério Feminino, ela parte de uma necessidade, né? Hoje nós sabemos que existem poucos ou quase nenhuma literatura defendendo a ordenação feminina, e não é porque não existam boas defesas, bons respaldos sobre essa temática, mas é porque realmente as pessoas não têm interesse em produzir dentro dessa área. Por muitos anos eu fui contra o Ministério Feminino ordenado, e a partir de alguns anos de estudo, de leitura, mudei de perspectiva e passei a escrever alguns artigos, né? Que ao final de compilados, alguém chegou para mim e disse: Everton, transforma isso num livro. E aí eu tinha, João, tanto material compilado que era suficiente para escrever 5 livros dentro dessa temática. Só que como eu gosto de escrever sobre vários outros assuntos, eu acabei fazendo uma síntese e um resumo para caber dentro de 3 livros. Então essa é uma série de 3 livros. As Bases Bíblicas do Pastorado Feminino é o primeiro livro. Nós temos o segundo livro, que é esse que está aqui, O Papel da Mulher na Igreja. E o terceiro, que em breve vai estar aí sendo lançado, todos pela editora Luz e Vida. Qual foi a tua maior dificuldade em escrever? Porque você falou que um amigo seu chegou junto para lhe aconselhar a juntar e fazer um livro. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou depois que publicou o livro? Muitas, né? Por ser um tema de difícil exploração, e também muitos leitores não estão habituados com esse tipo de conteúdo de literatura, e por ter também muita gente que é contrária à ordenação feminina, que manifesta isso, acabou que o livro foi recebido com algumas críticas, o que é bom, porque nós que somos escritores e autores, a gente não deve só receber elogios, mas também as críticas. Mas a crítica, ela não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer forma. A crítica, ela precisa ter um sentido, ela precisa ser construtiva. Então, uma das coisas que mais tem até hoje, é uma coisa que eu olho assim e sinto bastante dificuldade, e olho com um pouco de cautela, é a questão das críticas sem fundamento, simplesmente a crítica pela crítica. E muita gente, às vezes, não estuda o assunto, não procura pesquisar, não procura fundamentar sua visão, e já vai chegando dizendo assim: não existe respaldo, não existe fundamentação, e aí já fecha as portas. Eu penso que a gente, enquanto estudante da Bíblia, enquanto estudante de teologia, quando a gente não vê o outro lado, a outra perspectiva, a gente tende a mais a perder do que a ganhar. Porque o nosso papel, como a Bíblia é uma só existe uma mensagem na Bíblia. Mas as interpretações, as compreensões que existem sobre a Bíblia são diversas. Então, quando eu me agarro com uma perspectiva, eu preciso entender a outra perspectiva que existe e por que eu discordo dela. E é justamente nisso que muitas vezes os estudantes falham em fazer bem, que é entender o outro lado e discordar com respeito. Então, por exemplo, nós estamos acostumados a pegar um livro e a ver no livro alguma coisa que a gente discorda, dizendo assim: eu discordo disso aqui nesse livro, então o livro não é bom. E não deve funcionar dessa forma.
um livro, ele tem, mesmo um livro que eu discordo da temática dele, ele tem pontos fortes, pontos fracos, pontos que são bem defendidos e pontos que são não tão bem defendidos. E a gente, enquanto leitor, enquanto crítico, precisa perceber isso. Terminar de ler um livro e dizer, nisso aqui eu continuo discordando da temática, mas nisso aqui que ele defendeu, ele foi bom. Nesse ponto aqui ele podia melhorar. E esse é o nosso papel. Então, a dificuldade realmente tem sido essa, é de encontrar pessoas que tenham um bom senso de crítica. Infelizmente, hoje, principalmente com o advento da internet, a gente tem muitas pessoas que por trás de uma tela, por trás do computador, atira para todos os lados, mas quando você vai cavar a fundo, não existe ali uma fundamentação naquilo que ela diz ou propõe. Você que vem de uma linhagem mais tradicional, vamos dizer assim, uma linhagem que não acredita tanto no pastorado feminino, como é que surgiu a ideia de escrever e de pesquisar sobre esse assunto? A ideia surge justamente dessa escassez que há de material, né? Por exemplo, esse livro aqui, O Papel da Mulher na Igreja, ele vem para atingir justamente esse público, que é o público pentecostal, né? Nós sabemos que hoje nós temos grande parte dos evangélicos do nosso país é um público pentecostal, né? Nós temos assembleanos, nós temos várias igrejas que estão representadas dentro desse escopo, dessa tradição pentecostal. E quando eu lancei o primeiro livro, As Bases do Pastorado Feminino, muitos pentecostais chegavam para mim e disseram, você está negando sua tradição. É um absurdo um pentecostal defender ministério feminino ordenado. E aí, esse livro, ele vem justamente dessa necessidade. Quando a gente estuda a história do pentecostalismo, quando a gente estuda a tradição teológica do pentecostalismo, a gente vê justamente o contrário. É claro que eu não estou aqui generalizando. Existem pessoas dentro da tradição pentecostal que são contrárias à ordenação feminina, não quero dizer aqui que são todos, mas existe também uma linhagem, uma tradição, tanto histórica como teológica, que defende isso. Então, de forma alguma, um pentecostal, por defender a ordenação feminina, ele deve ser desclassificado ou menosprezado dentro da sua tradição. Então, por exemplo, esse livro aqui, O Papel da Mulher na Igreja, ele traz 3 pontos. O ponto histórico, que eu pego ali já desde o início do pentecostalismo até os dias de hoje, né? Principalmente aqui no Brasil, nós temos grandes figuras que representaram bem essa questão do pastorado, da liderança, como, por exemplo, Frida Wingre, que é a esposa do fundador das Assembleias de Deus, né? Nós temos outras personagens também na Rua Azusa, que é onde nós temos o ápice do avivamento pentecostal. E eu trago esse resgate histórico que existe desde o início do pentecostalismo. Trago também a perspectiva teológica, onde eu pego teólogos pentecostais sérios que são a favor de mulheres no ministério. Então, por exemplo, Gordon Fee, Craig Keener, Stanley Horton e muitos outros que são teólogos de peso que defendem isso. E eu trago também uma perspectiva bíblica. Nós sabemos que dentro da tradição pentecostal, a obra de Lucas, né, o médico, que é Lucas, o Evangelho de Lucas, e o livro de Atos dos Apóstolos, o livro histórico, leva muito em consideração o que essa obra diz, né, Lucas Atos. A questão do batismo no Espírito Santo, falar em línguas, a ênfase que Jesus dá dentro do Evangelho de Lucas. Então, o 3º capítulo desse livro, ele trabalha justamente isso. O que é que Lucas, qual a contribuição que a obra de Lucas Atos tem sobre essa temática? E aí esse livro também tem alguns anexos. Nós temos um anexo aqui sobre a apóstola Júnia, que é de Romanos 16 e o 7, que é uma temática muito discutida entre os eruditos, entre os teólogos, que é sobre se Júnia ela é um homem ou uma mulher, ou se Júnia ela era uma apóstola notável, ou ela era uma pessoa, uma mulher, um homem, que era notável para os apóstolos. Ela não era apóstola, ela era notável para os apóstolos. Existe essa discussão, e aí eu trago aqui só numa perspectiva de teólogos de nome de peso dentro do pentecostalismo. E existem outros 3 anexos também, que vão falar justamente sobre, aqui ó, teólogos que são contra a pastora, mas a favor de diaconisas, que nem todo mundo que é contra
mulheres no pastorado, são contra mulheres no diaconato. O terceiro apêndice, equívocos na interpretação de 1 Timóteo 2:11, porque esse texto, digamos que é a criptonita das pessoas que defendem a ordenação feminina, porque ele vai falar que a mulher ela não deve exercer autoridade sobre o homem nem ensinar. Então, é o texto, digamos assim, criptonita de quem defende a ordenação feminina. E o último capítulo, questões para refletir, onde eu trago algumas provocações, digamos assim, levando a pessoa a refletir sobre o que ela acredita ou se impõe. Então, esse livro ele vem para atender essa demanda, esse público, e enxergar essa necessidade de estudar a temática. O teu primeiro livro vai falar sobre as bases bíblicas do pastorado feminino. Isso. E onde praticamente você encontrou algo que realmente você dissesse assim, tem base bíblica para o pastorado feminino. Sim, muitas pessoas confundem base com versículo-chave, né? Se a gente for pegar versículo, defender essa ideia de que para cada coisa que existe hoje nas igrejas, né, desde liturgia, a ordenação eclesiástica, precisa ter um versículo-chave, 90% das coisas que acontecem e tem na igreja hoje vão ter que sair. Então, inclusive dentro do âmbito da liturgia. Então, muitas pessoas confundem base, que é fundamentação, construção, com o versículo-chave. Então, por exemplo, na Bíblia não tem versículo falando de missionária, nem de missionário. No Novo Testamento, a gente também não tem nenhum homem, exceto Jesus, sendo chamado de pastor. Os ministros da igreja são chamados de pastores a partir da Reforma Protestante, quando os reformadores, aqueles personagens que fazem parte da Reforma, se reúnem e dizem qual é o nome que a gente pode dar ao ministro ordenado na nossa igreja. E aí alguém se levanta e diz, bispo. Aí o outro diz, não, bispo já existe, que é no catolicismo. Então vamos chamar o nosso de pastor. É a partir da Reforma Protestante que a figura do líder da igreja é chamada de pastor. Antes disso, era bispo. Na Bíblia a gente tem 3 títulos que são usados para designar o líder da igreja. São eles bispo, ancião e presbítero. Todos os 3 termos são correlatos. Mas o de pastor, ele aparece na Bíblia como dom ministerial, não como cargo eclesiástico. Então, pastor presidente, o próprio título pastor como cargo, missionário e muitas outras coisas que a gente... O próprio termo trindade não existe, mas existe uma construção que leva-nos a entender que a trindade ela tem fundamentação. A mesma coisa no âmbito do pastorado. Desde o livro de Gênesis, existem princípios e textos que nos levam a entender que Deus conta, sim, com mulheres para o ministério. E aí, ministério, eu falo não somente pastorado, mas também diaconato, presbiterato, bispado, pastorado e áreas afins. Então, a gente tem desde o Gênesis ali, quando Deus convoca, muitas pessoas são contra mulheres no ministério, porque diz que no Éden Deus colocou Adão para governar e a mulher simplesmente para auxiliar. Esse texto ele é muitas vezes mal compreendido, porque no início do capítulo, o que é que Deus através de Moisés escreve e Deus é quem fala? É que o homem e a mulher foram convocados para multiplicar, frutificar e dominar a criação. Então, desde o livro de Gênesis, ambos, o casal, ele é chamado para governar a criação e dominar. Então, ali está fundamentada a liderança social, a liderança familiar e a liderança espiritual, desde o Gênesis. Quando há a queda, há uma inversão, onde Deus diz, agora o teu desejo será para o teu marido. Mas isso aí não é uma bênção, é uma maldição, é um castigo. E muitas vezes as pessoas veem isso com bons olhos, como se fosse uma bênção. Mas ali o contexto é de maldição. Então é a partir disso que a gente começa a ver uma desigualdade, tanto social como cultural, nos relacionamentos entre os homens e as mulheres. É por isso que nós temos uma época cultural chamada patriarca, né? A época dos patriarcas. Mas mesmo nessa época, nós temos mulheres sendo levantadas, né, nos dias de Moisés, nos dias dos juízes, como protagonistas, como líderes, às vezes com títulos, juízes, profetisas, às vezes sem títulos, somente com atividade, para exercer o seu chamado. No Novo Testamento, nós também temos indícios, né? Mulheres com título ou sem título, como, por exemplo, o caso da apóstola Júnia, a diaconisa Febe, e outras mulheres que eu poderia citar aqui, Ninfa, a senhora eleita, e outras mulheres que, mesmo não tendo o título ali, há indícios de que elas eram líderes domésticas. O Novo Testamento está repleto de textos
que apontam que as igrejas do Novo Testamento elas funcionavam nas casas. E essas casas, a estrutura ela era muito flexível, a estrutura de liderança. Então, em algumas igrejas, nós vamos ver Paulo falando de presbíteros, no plural, dando a entender que ali existiam vários líderes daquela congregação. Já em Apocalipse, a gente vai ver que o apóstolo João, né, as 7 cartas, vai falar do anjo da igreja, dando a entender que ali só tinha um líder. Então, nem sempre está tão claro essa delimitação, essa referência em relação à liderança da igreja. É por isso que a gente encontra muitas vezes personagens que estão pastoreando sem título, como é o caso de Timóteo, que era pastor de Éfeso, mas que não é chamado de pastor, e nem de bispo, e nem de presbítero, e nem de ancião. Mas a gente sabe que ele era pastor porque ele exercia a tarefa do pastorado. Então, muitas vezes se cria esse estereótipo, por exemplo, a mulher não pode ser pastora porque na Bíblia diz que a mulher não pode ensinar. Mas quando a gente vai investigar alguns textos da Bíblia, por exemplo, a gente tem Priscila e Áquila, que era um casal missionário que ensinou a Apolo, que era um homem. Então, não é verdade que a mulher ela está proibida em todas as ocasiões de ensinar. Existe o texto de 1 Timóteo 2:11, existe o texto de 1 Coríntios 14, que diz que ela tem que ficar em silêncio, mas todos esses textos precisam ser entendidos dentro do seu contexto. Dentro dessa abordagem, desse novo livro, o papel da mulher da igreja, você vai reforçar sobre o pastorado feminino, ou você vai trazer uma nova visão, tipo, além do pastorado feminino, diaconia, ou alguns outros postos ministeriais? É amplo, né? É amplo. Então, é uma obra que convoca o leitor a refletir na mensagem principal, que é Deus, o Espírito Santo, conta, levanta e capacita mulheres para o seu ministério. E isso tem um respaldo histórico, isso tem um respaldo teológico, isso tem um respaldo bíblico. Hoje, nós tivemos um chá com pastoras aqui na Luz de Vida. Sim. E um dos pontos que a gente falou muito foi sobre o conhecimento. Sim, muito importante. Qual o recado para as pastoras ou para as irmãs que você deixa a respeito do conhecimento? Perfeito. A mensagem principal que eu preciso deixar para as pastoras hoje aqui é: se você tem a convicção, se você sente um chamado da parte de Deus, procure desenvolver isso. Porque muita gente diz, eu tenho uma chamada, Deus me capacitou, e aí menosprezam os estudos, menosprezam a preparação, menosprezam o conhecimento. E, na verdade, a Bíblia nos orienta a andar uma coisa ao lado da outra. A capacitação espiritual, mas também a preparação, né? Os próprios apóstolos, né, Paulo, se preparou, lia manuscritos. Ele disse, né, lá na prisão, já à beira da morte, trazem meus pergaminhos, né? Então, a pastora, ou a pessoa que se sente convocada a fazer a obra de Deus, não é só pastora, diaconisa, ou até mesmo às vezes está fazendo um trabalho ali que não tem um título, precisa se capacitar, buscar conhecimento, ler a Bíblia, comprar livros, fazer cursos teológicos, porque quando ela for atuar na obra de Deus, ela vai estar o quê? Preparada. Ela vai estar com as ferramentas afiadas para aplicar e saber lidar com as diversas situações. Chegou algum momento depois que você publicou o livro, você se arrependeu de ter publicado? Não me arrependi. Porque houve muitas críticas, Sim. Houve muita lapada em cima de um tema, porque querendo ou não, um tema bastante polêmico no meio cristão. Sim. Já pensou em desistir? Ou... Não. Confesso que é difícil abordar essa temática, porque eu percebo que por trás do discurso de muitas pessoas que dizem assim, eu sou contra mulher no ministério ordenado, porque a Bíblia é contra, por trás dessa camada existem alguns perfis de pessoas. Existe a pessoa que é sincera e diz assim, eu sou contra a mulher no pastorado porque eu li, eu estudei e realmente não encontrei base. Aí não tem problema nenhum. Tá ok, perfeito. Mas grande parte das pessoas que eu tenho conversado, eu tenho percebido um outro perfil. É o perfil da pessoa que não estudou, da pessoa que é contra porque a igreja é contra, porque o pastor é contra, porque os livros que ela lê são contra, ou porque tem um trauma ou uma aversão à ideia de uma mulher na liderança, ou machismo, ou preconceito. Então, uma parte das pessoas que eu tenho conversado que diz assim,
Eu sou contra o Ministério Feminino Ordenado, porque a Bíblia é contra. Na verdade, quando a gente vai cavar, o que salta aos olhos é esse contexto aí. Mas, claro, não são todos, não estou aqui generalizando. Existe a pessoa que é contra, que diz, realmente eu não achei base bíblica e pronto, acabou. E isso é uma coisa que a gente deve respeitar. Mas não é uma coisa que me arrependo. Pelo contrário, eu acho que a gente deve falar mais sobre essa temática, abordar mais, desenvolver, levar palestras, ir para as igrejas, ir para os seminários. As editoras estão cada vez mais publicando, começando a publicar, né? Nós temos a Tamar Nelson, nós temos agora a Aba Press, a Luz e Vida e outras, acredito que vai abrir portas para outras editoras e livrarias, não só publicar, mas também vender esses livros. Porque o que é que eu tenho percebido? Como não havia tanto material nessa linha, há uns anos atrás só tinha o meu material, só tinha o meu livro, mas agora mais livros estão vindo dentro dessa temática. Então, Luz e Vida pioneira. Luz e Vida pioneira. E existem outros autores escrevendo sobre essa temática. Então, eu não vejo como um arrependimento, eu vejo como uma inspiração. Muitas pessoas, através dessas obras, criaram força, coragem e vigor para dizer, eu vou escrever sobre essa temática aqui. E aí botar a cara realmente a exposta. Então, cada vez mais as pessoas se unindo, se enxergando essa necessidade, essa temática ela vai ganhando mais seriedade, corpo e à luz, né, do contexto das igrejas e das pessoas. Tu falou dois perfis, um que realmente leu e não encontrou nada. E eu acho bastante a gente enfatizar isso, que essa pessoa ela precisa de respeito também. Sim. Muita gente eu acho que acredita que por ser contra, é machismo. Sim. Não, e não é. Como também nem todo mundo que defende é feminista. É feminista. Acho que são polos extremos que a gente precisa evitar. E eu acho que quem debate muito sobre isso acaba puxando para dentro do assunto. Sim. E eu acho que por isso que eu faço questão de frisar que não é uma coisa generalizada. Não são todos. Mas existe uma parcela que segue por esse caminho, como existe uma parcela também das pessoas que são a favor de pastorado, mas que dizem que a perspectiva dela é uma perspectiva bíblica, mas quando a pessoa abre a boca para falar, a gente vê que ela fala tudo menos a Bíblia. Vai fazer um ano já que você publicou o livro Pastorado Feminino. Sim. O que é que você tem achado do feedback assim, das pastoras? Elas têm abraçado seu livro, elas têm comprado, assim, é bom, Everton? Ou tem aquela pessoa que também nem abraça a causa do pastorado feminino, mesmo sendo pastora? Existe. Hoje, eu vou falar num aspecto mais amplo, hoje o grande público do meu livro, por incrível que pareça, tem sido homens e pessoas que são contrárias, que realmente não encontraram nenhum livro, nenhuma literatura sobre o assunto, estão em busca de conhecer a perspectiva, de enxergar, de entender até o porquê discorda daquilo. No âmbito de pastoras e líderes, algumas têm sim comprado, têm visto com bons olhos, já preguei em várias igrejas, já palestrei sobre essa temática. Porém, o que eu tenho percebido em algumas delas, é o seguinte: eu achei seu livro interessante, o seu livro é bom, porém, eu não acho interessante eu adquirir, porque Deus me chamou, Deus me capacitou e eu já tenho a minha convicção. E aí, qual é a impressão que eu tenho? É uma impressão, claro, tem gente que diz isso de uma forma até inocente, sem pretensão, sem arrogância, mas é uma coisa até involuntária que a pessoa diz, de que Deus me capacitou, então eu não preciso mais de uma coisa para reforçar esse meu chamado. E, na verdade, a gente não deve pensar dessa forma, porque Deus, ele nos capacita sim, mas ele quer que, ainda que a gente tenha a nossa convicção, a gente esteja preparado para o outro, quando chegar, a gente ter uma resposta. Então, é muito bom quando a gente está na nossa bolha, com as pessoas que concordam com a gente, com as pessoas que não nos criticam, porque a gente está numa situação confortável. Mas fora da bolha, existe uma pessoa que vai discordar e você precisa ter um respaldo, uma base. Então, essas pessoas que fazem esse tipo de afirmação, essas pastoras, são elas que precisam ainda mais, não só de não é comprar meu livro, eu não estou aqui para vender o livro, é claro que a gente escreve e deseja que a pessoa adquira, mas elas precisam de um despertamento maior, que eu preciso fundamentar a minha perspectiva e aquilo que eu defendo, e se unir, porque nada adianta a gente mais comprar a ideia do que o livro. Isso, comprar a ideia, exatamente isso. Nada adianta dizer, eu tenho convicção do meu chamado e você não tem empatia com outras pessoas
que estão passando por uma situação, às vezes, de perseguição, ou de não tem uma orientação ali. Então, se você tem um conhecimento a mais para dar, você tem sua convicção, mas você pode ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação que você não está passando. Então, na minha opinião, as mulheres, elas precisam, principalmente as pastoras, se unir mais entre si. E aí, comprar um livro, fazer uma palestra na igreja, num seminário, ou falar sobre a temática, é somente consequência. Eu acho que é mais isso que você falou. Comprar a ideia da temática. Até porque, quando você vem numa livraria comprar um livro, você não está apenas comprando um produto. Sim. Porque não teria nada a ver você vir aqui na Luz de Vida e procurar um livro sobre família e outro dar um livro sobre o pastorato feminino. Sim. Então, quando você vem aqui, você compra a ideia do autor, até para poder, mesmo sendo contra ou a favor, é interessante que você tenha um livro, até para poder debater sobre o tema. Mas, dos livros, primeiro e segundo, qual você tem um carinho maior? Então, na verdade, eu sempre digo isso a todo mundo. O meu maior carinho é pelo terceiro livro, que é o que não te contaram sobre as mulheres da Bíblia, que eu considero o melhor livro dessa, é o maior e é também o melhor livro dessa série. É um livro que eu tive um carinho muito grande por ele até hoje e que eu quero aí, entre abril e maio, estar lançando também pela editora Luz e Vida. Do livro 1, qual capítulo que mais te chamou a atenção? Qual a frase que tu parava assim, ó, esse livro aqui, essa frase define meu livro? O capítulo das mulheres, que Jesus, a liderança das mulheres nos dias de Jesus. Foi um capítulo que eu gostei bastante de escrever, onde eu trago também uma perspectiva de que nos dias de Jesus, Jesus começou a, digamos assim, a moldar a cultura, mas ele não revolucionou a cultura. Se Jesus fosse um revolucionário, ele teria sido, já naquela época, uma pessoa que se posicionava contra a escravidão e sobre muitas outras coisas. E às vezes as pessoas dizem, mas Jesus não tocou nesse assunto. Não. Jesus, ele começou a moldar. E aí é onde entra dentro da teologia aquilo que a gente chama de hermenêutica cristológica. A gente precisa entender esse olhar de Cristo para poder ler. Senão a gente fica preso no Antigo Testamento, a gente fica preso em lei, fica preso em coisas. Então não é diferente isso no âmbito de Jesus, né? No âmbito das mulheres de Jesus. Por que eu gostei tanto de escrever esse capítulo? Porque Jesus não chamou nenhuma mulher para o grupo dos apóstolos. Jesus não colocou nenhuma mulher como apóstola e nem como pastora, mas Jesus falou com mulheres, que era uma coisa proibida na época. Jesus tocou em mulheres, que era uma coisa impensável na época. Jesus ensinou a mulheres, que era uma coisa proibida na época. Então, o principal motivo de eu ter gostado disso é que Jesus não revolucionou, mas ele moldou e startou um movimento que Paulo dá continuidade e nós, como cristãos, devemos cada vez mais avançar e desenvolver, que é dar espaço, vez e voz às mulheres. E do livro 2? O 2, eu gosto muito da história, é o primeiro capítulo, que vai trazer justamente a história de mulheres, uma pequena história do protagonismo das mulheres pioneiras no pentecostalismo, Frida Wiggen, Jane Moore e várias outras mulheres que são, digamos que, apagadas da história do pentecostalismo. Elas estão no livro, elas estão lá, mas sempre como uma irmã, como uma serva. E quando a gente vai investigar, por exemplo, Frida Wiggen, ela fez mais de 20 hinos para a harpa cristã, ela era professora e coordenadora da escola dominical. Hoje em dia, as mulheres, elas até ocupam um papel de professora, mas não de superintendência nas Assembleias de Deus, que é um cargo que é normalmente ocupado por homens. Ela era, inclusive na prisão, ela disciplinava membro, ela dava culto de doutrina, pregava, doutrinava. Tudo isso são funções hoje que são feitas por homens. E naquela época ela fazia, e tanto é que houve a Convenção de 1930 para se proibir que mulheres fossem ordenadas ao ministério. Mas até 1930, Frida Wiggen, ela deu uma grande contribuição e foi uma fonte de inspiração para muitas mulheres no âmbito pentecostal. Tu falou sobre as mulheres no âmbito pentecostal.
numa área mais reformada, você já escreveu algo sobre? Sim, Ou você tem estudado sobre o assunto? sim, no terceiro livro, que é o que não te contar sobre as mulheres da Bíblia, tem um capítulo, acredito que é o penúltimo ou é o último, onde eu faço um apanhado histórico de mulheres no ministério desde a igreja primitiva. Então, por exemplo, existem evidências históricas através de artefatos, através de lastros, de rastros, né, que ficaram na história, através de uma cerâmica, de um túmulo, de uma lápide, de um manuscrito, de mulheres que eram ordenadas presbíteras, bispas, né, que é o termo episcopisa, e também diaconisas. Aparece isso nessas fontes. E aí eu pego a igreja primitiva, na época da Idade Medieval e na época da Reforma Protestante, nos avivamentos, e um pouco também, eu finalizo um pouco no pentecostalismo. Então, dentro do âmbito reformado, nós temos muitas mulheres que exerceram também esse protagonismo, né? A própria esposa de Lutero e muitas outras que às vezes não têm um título, mas tinham ali o protagonismo e o exercício. Deixa aí para o pessoal de casa suas redes sociais, para quem quiser também chamar ele para estar falando um pouco mais uma palestra na igreja. Ele vai deixar suas redes sociais aí para entrar em contato com ele. O meu Instagram pessoal é Vertinho20 e o meu Instagram tem uma página de teologia chamada Esquina da Teologia. E aí o Instagram é @esquina da teologia, onde você pode acessar, tem vídeos lá, tem indicação de livro, muito conteúdo bacana. E é isso. Agradecemos a você que nos acompanhou até agora. Deus abençoe e até a próxima live. Amém.